Nós estamos retornando mais uma vez com o nosso programa Especialidade Ciência para a Vida, cujo grande objetivo, na verdade, o que a ciência pode contribuir para a vida. E nós estamos com um assunto hoje extremamente importante, são os recursos hídricos, e com o nosso magnífico reitor, professor Demétrios, que é uma honra mais uma vez ter aqui conosco. E afinal de contas, você como um pesquisador, o que você sugere em termos de linhas de pesquisa? Onde estariam os nossos gargalos? Aonde que a ciência poderia contribuir para a melhoria dos nossos recursos hídricos? Eu considero que a nível de Brasil, professor Lânia, até considerando a extensão territorial que nós temos, um grande problema que nós temos, não é só na área de recursos hídricos, o senhor provavelmente vai concordar comigo, é a questão de base de informações. Nós temos uma base de informações muito ruim no Brasil. O monitoramento hidrológico no Brasil é muito complexo. Nós temos 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Bacia do Rio Doce, nós temos aí 83.400 quilômetros quadrados. E uma rede de coleta de dados muito pequena, heterogeneamente distribuída e com uma série histórica de duração muito pequena. E não se faz modelagem hidrológica sem você ter base de informações. Uma tendência hoje que nós temos é monitoramento por satélite. Então existe hoje, eu tenho, por exemplo, diversos orientados que estão trabalhando em monitoramento via satélite, tanto quali e quantitativo, como também de uso e ocupação do solo, porque eu sempre falo, não há como se conservar água sem conservar solos. Então sempre os estudos de água e de solos acabam estando totalmente interligados. Então assim, nós precisamos trabalhar muito com modelagem hidrológica, fazer previsões com base em modelos hidrológicos para simular qual o potencial de ocorrência tanto de vazões mínimas quanto de vazões máximas, mas tudo acaba esbarrando, quando nós vamos fazer calibração e validação, de não termos uma base de dados adequada em nível de Brasil. Então, uma área, são diversas, mas uma área que eu acredito que nós temos que focar muito é na parte de monitoramento hidrológico. Até porque o caso de vazões, você tem uma particularidade, você não tem um equipamento que mede diretamente a vazão, você tem um equipamento que mede a velocidade da água. Então você tem que fazer uma calibração para converter isso em vazão. Então não é uma medição direta que você coloca um equipamento como a chuva, você tem um pluviômetro que coleta a lâmina precipitada, tem um pluviógrafo, coleta a intensidade de chuva. A vazão não é assim. Você não tem um equipamento que você instala lá e ele vai te dando instantaneamente o valor de vazão. As medições são demoradas, você tem equipamentos que são muito caros, que permitem uma medição mais rápida, mas mesmo assim demora-se um determinado tempo, porque todo e qualquer equipamento pressupõe a travessia do rio com o equipamento para identificar o perfil de variação de velocidades. Então, essa é uma questão que a gente precisa focar muito. Além disso, eu trabalho mais com a parte de monitoramento e hidrologia quantitativa, a questão da qualidade da água também é um grande desafio, já que em muitos locais, por exemplo, aqui da Bacia do Rio Doce, o problema maior que nós temos não é quantitativo e sim qualitativo, quando a qualidade da água não é compatível aos diversos usos a que ela se destina. Perfeito. Bom, nós costumamos dizer que a melhor coisa é o bom exemplo, Exatamente. né? O que é o UFV? Dentro da UFV, como é que tem sido utilizados os recursos hídricos? É a torneira? É o vaso? O que a UFV tem feito em prol de utilizar racionalmente, inteligentemente esse recurso que hoje está se tornando extremamente escasso? Eu procuro sempre ser muito realista porque nós temos o compromisso em ser honestos em qualquer diálogo que nós tenhamos. Nós melhoramos muito em relação à questão do uso da água na UFV. Então, o consumo de água na UFV reduziu drasticamente, nós fomos forçados a isso em função da crise hídrica, já que nós compartilhamos o mesmo manancial com a cidade de Viçosa. Então, em função da redução da vazão do São Bartolomeu, nós temos uma estação própria de tratamento da água. Então, houve uma redução muito grande, houve reaproveitamento no sistema, então melhoramos muito, mas não significa dizer que nós estamos numa situação ótima, maravilhosa. A tendência nossa, e o que nós estamos fazendo agora, é focando, professor Lânia, em monitoramento, não só de água, mas também de energia. Toda nova instalação da universidade, nós vamos ter hidrômetros, já solicitamos a aquisição de diversos outros, ter hidrômetros e ter medidores de energia, para identificarmos quais são os grandes vilões, tanto de consumo de água, quanto de consumo de energia. E a partir daí, nós temos que focar nas melhorias, como você falou, em válvulas automáticas, descargas, que consumam menos água, mas isso efetivamente ainda não tem sido feito. Hoje, o que nós fizemos foi reduzir drasticamente
a captação de água no São Bartolomeu. Então nós melhoramos muito. Agora temos que passar para uma nova etapa, onde nós vamos identificar quais são aqueles prédios que têm um consumo maior. Lógico, focamos muito também nas perdas na rede, hoje as perdas são muito pequenas, perfeito, mas focar naqueles locais que têm maior consumo e aí mudar equipamentos para que a gente possa reduzir. Associado a isso, nós temos a intenção também, professor Lani, de ter algumas práticas ambientalmente corretas e sustentáveis na universidade. Nós vamos investir agora 3 milhões de reais em geração fotovoltaica na UFV. Isso que eu queria comentar com você. Porque nós não temos nenhuma geração de energia na UFV. Então, e em função disso, nós temos particularmente no horário de pico, que é de 2h30 da tarde até 3h30, problemas sérios de picos de energia, então que geram queimas de equipamentos, uma série de problemas, que é quando a comunidade está chegando, ligando os aparelhos de ar-condicionado, que hoje são os grandes vilões em termos de consumo de energia. Então vamos investir agora 3 milhões de reais em geração fotovoltaica, o dinheiro já está empenhado. Além disso, estamos finalizando, com auxílio do Departamento de Engenharia Elétrica, um edital para licitação da usina da Casquinha. Vamos fazer uma concessão onerosa para alguma empresa, e já tem várias interessadas, resguardando o direito de utilizarmos aquele espaço como um laboratório de ensino, pesquisa e extensão, e como a linha de transmissão é nossa, comprando energia num custo mais barato do que atualmente nós pagamos para a CEMIG. E na questão de água, como eu falei, nós estamos agora investindo na nossa estação, compramos uma série de equipamentos para modernizar o tratamento de água, estamos agora trabalhando na aquisição de mais hidrômetros para monitorar, e o próximo passo é lógico, a gente fica sempre condicionado à questão orçamentária da gente poder trocar os equipamentos. Agora, como eu falei antes, nós não podemos aumentar o passivo. Então, nas novas obras, nós já estamos focando sempre em redução, em equipamentos que permitam o mínimo consumo de água e, além disso, estamos focando também em reaproveitamento de água de chuva, porque essa é uma ação que nós vamos ter que começar a implementar em nossa universidade. Com certeza. Uma última pergunta. Nós percebemos aí que houve um desastre, algo inédito aqui na nossa universidade, de uma chuva torrencial, ventos. Muito fortes. O que o senhor tem a dizer? E uma coisa que nós ficamos assim maravilhados foi a ação muito efetiva do governo federal em ajudar a universidade. Como é que está o seu relacionamento com o governo federal? Eu sempre falo, professor Lani, que na nossa gestão nós não temos nenhum tipo de viés político-partidário. Nós praticamos eminentemente política institucional. Ótimo. E a universidade, ela tem a característica, como o próprio nome diz, de poder dialogar com todos. Então eu sempre falo que a universidade ela está totalmente aberta a todos os políticos que porventura queiram nos apoiar, independente do partido que eles participem. E nesse contexto, eu tenho a obrigação de dialogar com o governo, isso não significa apoio, nem deixar de apoiar, mas nós temos a obrigação, certo, de trabalhar de forma dialogada com o governo, e a mostra disso aconteceu no último dia 25 de outubro, quando nós tivemos a maior catástrofe da história da universidade, foram 122 milímetros de chuva em menos de 2 horas, enquanto na cidade choveu 60 milímetros, foi um evento, o local, o epicentro foi aqui, ventos de mais de 120 km por hora, só de árvores nós tivemos 190 árvores arrancadas, a maioria delas pela raiz, isso gerou uma série de problemas, ocorreu numa sexta-feira, no sábado nossa equipe já estava toda em campo, trabalhando na estimativa dos prejuízos, desobstruindo vias, recuperando energia, rede de internet, rede de água, e eu marquei na época, no dia 26, às 4 horas da tarde, uma reunião na reitoria para que a gente pudesse, com toda a equipe, estimar os prejuízos. Isso foi feito e eu acionei o Ministério da Educação, em menos de meia hora eu recebi o retorno de que eles iriam aportar todo o recurso que nós precisávamos, que no caso foi 5 milhões de reais. Então é lógico que isso mostra que o Ministério nos apoiou no momento que a gente precisava, e em função inclusive disso, de maneira institucional, nós fizemos uma nota de agradecimento ao MEC. É lógico que uma parcela da comunidade às vezes fala, isso é obrigação. Eu sempre falo, professor Lani, nós temos tantas obrigações que infelizmente nós às vezes não conseguimos cumprir. Perfeito, não só como gestores, mas como pais, como membros da sociedade. Então, na realidade, nós fizemos um agradecimento institucional, porque a resposta do MEC, no momento que nós mais precisávamos, ela ocorreu de imediato. E uma questão só para finalizar, eu acho assim, todo esse episódio que ocorreu no dia 25 de outubro mostra a resiliência da nossa universidade. Eu lembro que foi um final de semana prolongado, sábado, domingo, segunda era dia de servidor público, as pessoas que não estavam aqui
no dia da tragédia e que retornaram na terça-feira, que foi dia 29, elas não imaginavam tudo que nós passamos, porque a comunidade trabalhou, nós tivemos 200 funcionários efetivos e terceirizados trabalhando os 3 dias, tanto que nós voltamos às aulas em condições normais, né, sem nenhum tipo de atraso nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, e vamos sair desse episódio mais forte do que antes da sua ocorrência. Não, com certeza. Mas é aquilo que nós comentamos, né? Nós amamos a UFV. Com certeza. Né? Para nós é muito mais do que uma instituição de ensino. É a nossa casa, é a nossa vida, né? Com Porque certeza. nós estamos aqui. Olha, nós agradecemos de coração. Eu que agradeço pela oportunidade. A sua presença, a presença do magnífico reitor da Universidade Federal de Viçosa. Né? É uma honra e julgamos você uma pessoa muito brilhante e com certeza a universidade está em boas mãos, não é? E, por favor, se você quiser expressar suas últimas palavras para os nossos telespectadores, fique à vontade. Eu só gostaria de agradecer, desejar vida longa para o programa. Como eu falei inicialmente, eu tenho a satisfação de estar aqui pela segunda vez e todas as vezes que for necessário estarei presente. Eu acho que esse é um canal de diálogo muito importante com a comunidade, onde nós vamos ter representantes dos 3 campi da universidade, falando um pouquinho para a comunidade da sua linha de atuação e da interação que nós temos com toda a comunidade que nos cerca. Então, parabenizar novamente e expressar a satisfação de poder ter a oportunidade de dialogar com você em tão alto nível, né, sobre esse tema de recursos hídricos, que é um tema que, no fundo, afeta todos nós. Ok. Olha, você, telespectadores, nós agradecemos a sua participação. Mande as suas sugestões, as suas críticas e contamos sempre com a sua presença. Especialidades, Ciência para a Vida, trazendo aquilo que os especialistas fazem nos seus laboratórios, nas suas salas de aula, para a comunidade. TV Viçosa, nós amamos essa TV. Fique conosco.